E aí, esse é o Jogo de Damas, eu sou a Niobe Cunha, estamos aqui hoje para conversar sobre um tema extremamente importante, extremamente atual. A gente está passando aí por uma questão bastante dúbia, né, em relação a leis, né? O país está atravessando questionamentos bastante sérios, né, e que podem comprometer o nosso, a nossa cidadania. E a gente vai falar hoje sobre direitos humanos, e eu estou aqui com três advogados de três áreas diferentes que vão dar para a gente vão formular aqui um debate para ajudar a gente a entender melhor essa situação toda que a gente está vivendo, né, a questão da legalidade, a questão dos direitos, a questão, enfim, de cidadania mesmo, né? Então, eu estou aqui com o Paulo Torelli, que é fundador do Movimento Muda OAB, advogado e professor de Direito Constitucionalista. Eu estou aqui com o nosso amigo Rubens Rodrigues Francisco, é, que enfim, é advogado, é filósofo, fundador do Movimento 9 de Julho, muito importante, que é um movimento que luta pelo resgate da valoração da nossa Constituição. E estamos aqui com o Mário Miranda Neto, que, além de produtor orgânico, é um advogado criminalista que vai dar também para a gente um panorama aqui sobre, enfim, acho que o caso mais evidente é do Lula, mas como é que isso pode nos atingir como cidadão, né? A gente não está aqui buscando só a defesa do Lula, estou querendo buscar a nossa defesa. Amanhã podemos ser nós que estamos nessa situação. Então a gente está aqui para questionar o que é direito, o que é lei, até onde as leis funcionam e até onde o direito está em seu pleno vigor no país. Rubens, a palavra é tua. Obrigado, Niobe. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite, Suzy. Boa noite, Paulo. Prazer conhecê-los aqui. A gente já conversou um pouco em off antes do programa, está prometendo, né? Eu acho que a Niobe vai conseguir conduzir esse programa de modo a gente fornecer ferramentas às nossas companheiras, né? Às nossas brasileiras, brasileiros também, mas é um programa do voto. Ou seja, naquele embate do dia a dia, da sua família, do convívio familiar, no ônibus, no metrô, no ambiente de trabalho, como você vai conseguir captar votos para o campo progressista? Isso passa necessariamente com os argumentos, com os fundamentos da desconstrução desse consenso fabricado em torno da prisão do Lula, que nós aqui, né, os advogados, nós somos advogados, três advogados aqui para tentar fornecer as ferramentas de linguagem para você derrubar aquele mito, aquela fantasia, aquele consenso fabricado, construído pela mídia, de que o candidato do povo, o candidato progressista, é um bandido e está preso. Tá? Então, para isso, eu conto com o apoio heróico aí do Mário, doutor Mário, né, criminalista, e do doutor Paulo, constitucionalista. E eu passo a palavra para o doutor Paulo, constitucionalista. Obrigado, uma saudação, uma alegria estar falando com vocês aí, com o Chico, Rubens, com o Mário e coordenados aí pela Niobe. Eu acho que entrando direto no debate aí que tá próximo, né? A maioria da população brasileira, eu acho que seguramente mais de 30% do povo brasileiro sabe o que é arbitrariedade policial, o que é condenação sem provas, enfim, no dia a dia percebe o que é a ausência assim, do respeito aos seus direitos. Em primeiro lugar, até não é um xiste, mas é importante dizer, né? Todo direito é humano, não existe um direito que não seja humano. O que nós tivemos aqui foi uma ênfase que, enfim, o nazifascismo obrigou a humanidade
botar a mão na consciência a partir da Segunda Guerra Mundial, e se colocou uma ênfase muito mais no ser humano do que na propriedade, que é o que, na realidade, até a virada do século XIX para o século XX era o que orientava. E o direito constitucional justamente se afirmou no pós-guerra, justamente no sentido de compreender que existem algumas questões que estão fora do jogo maioria ou minoria. Ou seja, são a ideia dos direitos, do sentido contra-majoritário, ou seja, não é a maioria que vai definir o respeito à dignidade e aos direitos de cada um. E o caso do Lula, eu acho que ele é emblemático por causa disso, né? Na realidade, a metáfora aqui é futebolística. Todo mundo compreende que um juiz no futebol não pode estar apaixonadamente torcendo e tomando decisões em campo a favor do time que é do seu coração. E o episódio que nós vimos recentemente, quando um desembargador de plantão, mas que estava no exercício da sua atividade jurisdicional, deferiu um mandado, um habeas corpus, e na sequência o juiz Sérgio Moro teve uma atuação de fora da jurisdição, ele estava de férias e não era juiz. Aquele episódio eu acho que foi emblemático porque, na sequência, um desembargador no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, se atravessou, foi o desembargador Gebran, não tinha jurisdição também, da mesma forma o presidente do tribunal e, por último, a própria presidente do STJ. Ou seja, de uma forma articulada e combinando decisões, o que nós verificamos, em última análise, eu fico por aqui, é uma notória parcialidade, que, via de consequência, coloca uma suspeição, e é isso que ajuda a explicar a tomada de posição do Comitê de Direitos Humanos da ONU, porque o mundo não consegue compreender o porquê dessa obstinação em afastar do cenário da disputa eleitoral uma pessoa que tem uma enorme de uma representatividade, de um carisma. E, obviamente, que o carisma e a representatividade não justificam condutas ilícitas, mas o fato é que não há provas. E isso ficou notório quando o juiz Sérgio Moro disse que agiu como agiu para manter Lula preso para evitar um mal maior, ou seja, ele não atuou como juiz. E mais, podemos dizer que o presidente do TRF, na realidade, quando entrou na questão para afirmar que estava certo o juiz Sérgio Moro, seria mais ou menos o mesmo que a comissão técnica de um time invadir o campo quando o time adversário faz um gol. Então, esse cenário escabroso é que ganhou uma projeção internacional e fez com que o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que é muito parcimonioso, é muito criterioso, e ele já disse várias vezes que não tem a intenção de incidir no processo eleitoral. Mas a regra de ouro de qualquer processo eleitoral é que as pessoas possam votar livremente e que as pessoas possam se candidatar sem nenhum impedimento. Não é adequado que, numa partida de futebol, um time queira escalar o time adversário. E é isso que está acontecendo. Então, eu parabenizo os colegas que participam do debate, seja o Mário, seja o Rubens e a ti, Niobe, justamente apontando o debate para a importância, assim, de quem nos escuta votar em deputados estaduais, federais, senadores, governadores e, para presidente da República, em pessoas que representem um campo progressista, porque nós estamos retrocedendo justamente ao período pré-iluminista, porque nem sequer os direitos básicos fundamentais estão sendo respeitados. O Brasil, que estava virando uma referência para o mundo em termos de direitos econômicos, sociais e culturais, enfim, tentando superar essas desigualdades enormes, agora nós estamos discutindo os direitos fundamentais básicos, que é o fato de que uma pessoa não pode ser condenada sem provas. Muito obrigado. Acho que era isso para iniciar. Então, a gente pode dar sequência e ouvir nosso amigo, nosso colega, também advogado, na seara criminal, lá do Rio de Janeiro. Mário, o que você traz para a gente aí? Mário, travou?
Está com problema de conexão. Tudo bem? Opa. Então, eu estava aqui sendo criterioso para não apertar o botãozinho do microfone, para ouvir os colegas. Eu acho que essa discussão é uma discussão que transcende o ano eleitoral e a questão eleitoral, por mais que pareça, difícil, a conjuntura mostre e haja indícios, mas eu não quero fazer com o que está acontecendo o que fizeram com o Lula e o que fazem com vários réus, de chegar a uma conclusão sem maiores elementos. Mas eu acho que a situação é uma situação que transcende a questão eleitoral, por mais que a situação do Lula, digamos que revele práticas que são práticas do sistema judicial brasileiro, que se dão ordinariamente. A gente precisa lembrar que, recentemente, em São Paulo, uma desembargadora respondeu um processo disciplinar porque soltou pessoas dentro da lei. Então, é preciso ter clareza de que essa situação é uma situação que transcende a questão eleitoral e a questão Lula. Apenas, com todas as aspas, Paulo com problema de conexão, hein, Paulo? Aliás, Mário que está com problema de conexão. Acho que a minha conexão está funcionando. Internacional. Seja... Alô? Oi, Mário. É que tá travando a sua conexão. Gente, é o Jogo de Damas, que hoje está falando sobre direitos humanos, que não é só para humanos direitos, é para todos os humanos, como bem explicou o advogado Paulo Torelli. A gente está aqui hoje com Mário Miranda Neto também, que é advogado criminalista, e o Rubens Rodrigues Francisco, que já é nosso conhecido. Vocês conseguiram me ouvir? Não, a gente, por isso que eu estou reapresentando o programa. Você tinha sumido. Para mim, vocês não somem. É só a parte final, até a metade da tua fala foi bem clara, Mário. Não, mas eu falei até onde? Porque vocês vão editar depois, é isso? Não, a gente pode editar, mas não tem problema, não se preocupa com isso. Você estava explicando que transcende a questão eleitoral ou a personificação do Lula. A questão é que o fato Lula, a notoriedade que ele tem, faz com que práticas do judiciário brasileiro fiquem escancaradas para a população como um todo e no âmbito internacional. Isso pode ser bom, mas também pode ser muito ruim. É aquela história de que práticas funestas, práticas ruins, serem espalhadas para mais pessoas. E não, digamos, determinadas práticas que, numa sociedade que formalmente diz que existe igualdade, mas que na prática é hierarquizada, tem uma série de problemas, digamos que as práticas ruins estão se espalhando, né? E não quando o Paulo fala do pré-iluminismo, é porque realmente a gente está vivendo execrações em praça pública, que talvez tenha a ver também com uma lógica de rede social, né? Que talvez esteja influenciando também na forma como as pessoas lidam com as situações. As pessoas fazem julgamentos sumários o tempo todo, repetem afirmações o tempo todo, sem procurar saber o que está acontecendo. E isso não é ruim só para o sistema de justiça. Isso é ruim para qualquer relação, isso é ruim para o jogo de futebol, conforme o Paulo estava falando, mas é ruim também para... Numa relação de trabalho. Imagina se um patrão começa a decidir se demite ou não demite os funcionários a partir da primeira fofoca que ele ouve, ou da primeira reclamação. Se os pais começam a tomar decisões em relação a seus filhos, inclusive até educativas ou disciplinares, a depender da visão,
a partir do que um fala, sem saber o que de fato aconteceu. Então, isso é muito ruim, não só para para a justiça, é para o jogo de futebol, é para a rede social. A gente está vivendo uma situação onde as pessoas estão se achando no direito de chegar a conclusões sem muitas informações e tomarem decisões. Acho que o caminho do programa está dado, né? O nosso questionamento é exatamente esse. Eu, cidadã, sou sujeita a muito mais do que o Lula a passar por uma situação dessa, né? A me sujeitar sem a notoriedade de um Lula, né? Ou seja, e mais do que isso, a gente constatar que isso acontece, isso já vinha acontecendo há muito tempo, né? O agravante da história é essa, ele só tomou notoriedade com o Lula. Mas no caso do Lula tem alguns aspectos interessantes, enfim, que foram algumas desvirtuadas da lei. E eu trago esse desvirtuamento da lei por conta do discurso juridiquês que acabou sendo implantado nas redes sociais, nas televisões, nos jornais. Você abre um jornal, enfim, e é uma questão. A questão judicial, para mim, sempre foi uma questão de justiça, né? Tinha a ver com justiça. Hoje tem a ver com polícia, né? Está muito próxima a questão jurídica da questão policial. Se assiste um telejornal, política, justiça política, justiça enfim, me enrolei, né? Questão judicial. E a questão judicial, elas estão todas grudadas, né? Estão todas grudadas. E as pessoas, a gente perdeu um pouquinho da dimensão da onde é que a gente está. Então, você ouve falar, mas o habeas corpus não foi aceito. Quem que não aceitou? O juiz. Se o juiz não aceitou, está certo. Ou seja, esse desvirtuamento da lei não é compreendido, como bem o Mário explicou. A gente tende a repetir o que a gente ouve, porque isso nos foi dado por uma sumidade qualquer, né? Por um diplomado qualquer, e a gente tende a repetir isso, claro que protegendo os nossos queridos, ou protegendo o nosso time, em detrimento do outro, sem perceber que a gente está desvirtuando o sistema jurídico. Na verdade, você falou um ponto que é muito importante. O problema não é a postura dessa pessoa que você falou assim, se o juiz falou, está certo, né? Porque se ele julgou assim. Na verdade, essa postura dessa pessoa é que é a correta. O errado é o juiz que não está fazendo o papel dele. Porque essa credibilidade ao judiciário, ela é de suma importância, ela é irrenunciável. E esse é o problema que nós estamos enfrentando hoje. Jogamos fora, jogamos no lixo o nosso ordenamento jurídico, jogamos no lixo a credibilidade do sistema judiciário brasileiro, e agora até o internacional. Isso não tem preço. É um custo muito alto que será cobrado daqui para frente por essa postura irresponsável, criminosa do nosso Poder Judiciário, ao ponto de nunca mais as pessoas que tinham essa segurança, de depositar essa segurança na afirmação de um servidor, de um magistrado, um servidor da Justiça, ela não vai se recuperar. Pelas faltas que estão sendo cometidas, são cometidas em larga escala, como o colega, o doutor Mário colocou, muito bem colocado, né? Práticas horríveis, cruéis, vinham sendo feitas há muito tempo, em larga escala, principalmente contra pobres, agora alcançam um outro extrato, né? Uma outra camada da sociedade, e até um expoente político, como é o caso do Lula, e isso tem consequências, né? Quando você quebra a confiança que o povo deveria depositar nas instituições, isso é muito ruim. Então, o preço que está sendo pago para a destruição ou para a construção de uma outra política
vai ser muito alto. E acho que nesse ponto que a gente vai tentar aqui, juntamente com os colegas, o Mário e o Paulo, ele está fornecendo as ferramentas de linguagem para que, principalmente, porque a gente tem que lembrar que nós estamos a um mês das eleições, dentro de um estado de exceção, dentro de um golpe, né? Com interesses internacionais geopolíticos, como o pré-sal, coisa na ordem de trilhões de dólares. Então, tem muita coisa em jogo, né? E, às vezes, as brasileiras, né, as companheiras que estão aí em casa, no trabalho, na rua, nas agremiações, querem desenvolver ferramentas de linguagem para poder rebater, né, justamente a computação das outras agremiações, como também multiplicar seu voto, que isso é de suma importância. Essa eleição ela vai ser ganha no corpo a corpo. Então, cada um que sair daqui, que estiver ouvindo, e de repente conseguir construir uma forma de falar, uma forma de convencer, e conseguir transferir o seu voto, quer dizer, ampliar o seu voto para um outro que está te ouvindo, já é uma vitória. Se cada um que sair daqui... Mas o Rubem... Sim. Eu acho que uma relativa... eu acho que as pessoas sabem que um juiz pode ser injusto, e até os próprios juízes, até o pior juiz, sabe que ele pode ser injusto e que ele é falível. Por mais que ainda se mantenha alguns crucifixos atrás deles, no próprio Supremo. Então, e tanto o judiciário sabe que ele é falível, o sistema sabe que ele falha, é que ele tem as suas instâncias e tem a possibilidade de recurso. Só existe o recurso porque há uma dúvida em relação aos juízes. Também o problema não está, na minha opinião, nisso. O problema está nessa incoerência, né? De o juiz saber que é falível, mas assumir essa postura que nunca falha. E nesse caso do Lula, como em outros, e eu quero dizer que não é só não é um problema dos juízes, é uma opinião do agente estatal brasileiro, do fiscal do meio ambiente no Rio de Janeiro, e aí isso se articula com a ideia da fé pública e o que ela significa. A gente ainda tem um Estado contra a população. E é porque esse Estado está contra a população é que podem acontecer situações dessa como do Lula, como a polícia pode entrar num determinado bairro popular atirando primeiro para perguntar depois. O problema é esse, o problema é que a gente perguntar depois. Nós mesmos, a mídia, o policial e os juízes. O problema é que se tinha uma ideia até um pouco elitista de que os juízes estavam na França. Me lembra aquele programa do Jô Soares, né? Só se for na França. Que tinha um personagem que falava isso. Não à toa ele falava na França, né? Que essa ideia, né? Que faz um gol e ganha... Não sei se vocês repararam isso na Copa do Mundo, para pegar os exemplos do futebol. Um jogador francês ganha uma partida e diz viva a República. Olha, isso é impensável. Isso é impensável. Então, assim, me lembrou o caso do Jô Soares, né? Aqui é outra coisa. É outra história, entendeu? Então, se tinha uma ideia de que os juízes estavam na França. Então, eles iam operar com a ideia liberal, de que todo mundo tem direito de defesa e tal. Agora não. Agora o juiz é o PM da esquina. Ele está agindo da mesma forma. As pessoas conhecem esse proceder. E eu acho que as pessoas também estão um pouco amedrontadas. Não é tárquica, eu não estou dizendo que não tem essa coisa somada a uma linguagem absolutamente hermética, uma linguagem fechada, onde a gente não consegue, as pessoas não conseguem entender a importância dessas histórias que, por exemplo, que trânsito em julgado, que poder recorrer até a última instância, em última análise, é porque os juízes falham. É porque qualquer juiz pode falhar. Tanto pode
pode falhar que até a FIFA colocou a televisão lá agora, entendeu? Dá vontade de pedir o VAR para alguns casos da justiça, entendeu? Porque isso é uma loucura, é uma loucura. E essa ideia da fé pública, por exemplo, a gente tem uma súmula aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde basta a palavra de um policial para condenar alguém. É a mesma lógica, mas chega a ser até pior do que a delação premiada. Porque na lei, pelo menos, a delação premiada diz que ela não pode, por si, condenar alguém. Agora, no Rio de Janeiro, a palavra de um policial pode condenar uma pessoa. Aí como é que você quer que a violência policial acabe, que os policiais tenham freio, se o judiciário, na verdade, legitima essas práticas e cada vez mais se assemelha a elas? Então, as pessoas tinham uma ideia elitista de que o judiciário iria controlar essas práticas que estão no meio de nós, na mídia, na polícia, entre nós mesmos, na escola, na relação de patrão e empregado. Acontece que agora os juízes resolveram, não, a gente não é extra baixo. E talvez porque nivelou por baixo, é que talvez essa situação do Lula dê a possibilidade da gente conseguir fazer debates como esse, onde coloque luz sobre essa história, luz no sentido iluminista mesmo, de que a gente consiga, num debate pedagógico, explicar que, e obviamente isso pode ter importância para as eleições, mas não é só para as eleições, eu acho que isso aí é uma coisa para a gente aprender a discutir no bar, entendeu? De dizer, não, um juiz, não, como o Paulo deu bem o exemplo, tem um juiz apitando o jogo, não pode entrar outro juiz para querer apitar, porque senão já tem aquele juiz ali apitando. Se esse juiz se confunde com uma torcida, ou se esse juiz é contra uma parte, e já deu entrevista na televisão contra essa outra pessoa, esse juiz não pode mais falar, não pode mais apitar esse jogo. É simples assim, entendeu? Não tem muito o que falar. Porque se a gente vai para um conflito já sabendo que aquela pessoa é contra nós, a gente não quer, a gente quer evitar o conflito. Paulo? Não, eu queria contribuir, viu, justamente em cima disso que tu falava, Niobe. Quer dizer, a confusão entre política, justiça e, digamos, direito. Eu acho que é isso que o Mário Rubens está falando. Eu estou estarrecido até, Mário, com essa notícia de que tem uma súmula que realmente é pré-iluminista, dizendo que a palavra do policial ela define diante da palavra do particular sem nenhum outro elemento de prova. É uma coisa impressionante isso. E realmente isso é pré-Beccaria. Ou seja, o famoso autor que em 1764 fez uma síntese iluminista do que deveria ser o direito penal, da área de vocês, vocês conhecem melhor do que eu não consigo imaginar essa prática judiciária nessa dimensão, ao ponto de se escrever uma súmula. Agora, isso diz tudo sobre o que está acontecendo no processo do Lula. E a solução ali, em qualquer parte do mundo, é rigorosamente a anulação do processo desde o início. Quer dizer, o que se deve fazer, rigorosamente, é reconhecer que o juiz que condenou não tinha imparcialidade. E a metáfora do futebol é perfeita. E isso realmente é o que está chamando a atenção da ONU. Aliás, eu falei no início e vou repetir. O Comitê de Direitos Humanos da ONU é muito rigoroso antes de tomar uma posição. Ele já tinha, há um ano atrás, inclusive, indeferido um pedido do Lula. Agora ele deferiu por quê? Por conta desse episódio que ocorreu com o desembargador Rogério Favretto, que era o único que, de fato, era juiz. Concorde-se ou não com um juiz plantonista emitir uma ordem de habeas corpus, deferir um habeas corpus, ele era juiz. Os demais fizeram política no sentido estrito da palavra, e baixa política, porque chegaram a dizer que estavam fazendo aquilo para evitar um mal maior. O mal maior é as convicções políticas e ideológicas deles. E aí, evidentemente, que aqui há uma confusão enorme que compromete a ideia de que todo o poder emana do povo, que é o artigo 1º da nossa Constituição. Então, é claro que esse debate transcende o processo eleitoral. Agora, o que ocorrer na eleição deste ano vai definir o futuro do Brasil. Na fala da Niobe, de todos vocês, está presente, inclusive,
a crítica que tem uma raiz lá na própria obra do Sérgio Buarque de Holanda, né? A tradição patrimonialista do Brasil, a ideia do brasileiro cordial, que é uma tentativa do cidadão conviver com uma sociedade extremamente autoritária, que toma um caminho de que aos amigos vale tudo e aos inimigos o rigor da lei. Que, aliás, ele vem se basear até na obra do Vitor Nunes Leal, que foi o grande ministro do Supremo, foi caçado pela ditadura, pelo AI-5. Então, a tradição patrimonialista está presente mais do que nunca. E eu digo isso porque eu tenho defendido já há algum tempo. Só quando começa a falar em uma nova constituinte, eu acho que seria um equívoco. Agora, equívoco por quê? Porque, obviamente, a sociedade está desmobilizada e, na realidade, a nossa Constituição, em termos de proteção dos direitos, seja os direitos de primeira geração, esse da liberdade, da igualdade, da liberdade de expressão, ou seja, nos direitos econômicos, sociais e culturais, a segunda geração dos direitos, ela está muito bem, obrigado. O nosso problema é de legitimidade das instituições. E onde é que vai se resgatar a legitimidade das instituições? Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça deveria minoritariamente ter representação de juízes. A maior parte do Conselho Nacional de Justiça deveria ser composto pela sociedade civil. Da mesma forma, eu acho que não caberia mais ao Congresso Nacional autorizar a realização de plebiscito e referendo. Eu acho que deveria estar claro na Constituição que um determinado número de assinaturas de cidadãos poderia convocar um plebiscito e um referendo justamente para definir questões fundamentais. Por exemplo, o pré-sal hoje. Imaginemos 3% do eleitorado, isso aí dá em torno de 6 milhões. 6 milhões de pessoas vão lá e dizem, olha, eu quero um plebiscito para definir se o pré-sal pode ser explorado por companhias petrolíferas estrangeiras ou não. Eu acho que esse é o caminho pontual para se relegitimar as instituições brasileiras e, obviamente, se democratizar a democracia brasileira, que não é nada democrática. E aí voltamos ao tema da eleição. A ampla maioria do Congresso Nacional é formado por milionários, brancos e homens. Então, isso é uma distorção. Nem nos Estados Unidos isso não funciona assim. Lá eles dizem que o Congresso espelha a nação, e em certa medida espelha mesmo. Agora, no Brasil, a nossa tradição patrimonialista, essa sim, do brasileiro cordial, como uma resposta para as relações autoritárias da nossa sociedade, gerou essa situação paradoxal, em que corporações e estamentos tomaram conta da República, e, via de consequência, não é mais uma república. Para não dizer que eu falei apenas do Judiciário, que deve ter um Conselho da Magistratura com minoria de juízes e maioria da sociedade, eu não falei apenas do Congresso Nacional, que não deveria mais, como está na Constituição, ter a palavra para autorizar ou não o plebiscito. Que é importante se dizer que em 2013, naquela primavera que aconteceu no Brasil, houve uma proposta, sim, da presidenta Dilma, de se fazer plebiscito e referendo. E o Congresso disse não. Por quê? Porque não queria perder o controle que tem, a verdadeira apropriação que tem do mando e da autoridade no país. Mas falando do Executivo, eu acho que está na hora de implantar no Brasil também o recall, ou seja, como funciona em várias partes do mundo. Também um percentual da população, diante de uma queda de legitimidade, e é importante dizer isso, a popularidade do Temer é muito menor do que a popularidade da presidente Dilma quando ela sofreu o impeachment. Um percentual da população pode convocar um recall, que chamaria um plebiscito, que seria o recall mesmo, que é justamente como vem a expressão, até que é usada no direito do consumidor, né? Quando tem uma falha nos produtos, se faz o recall. O recall é exatamente isso. Quer dizer, imaginemos também 3, 4% da população, em vez do Aécio Neves começar a querer patrocinar o golpe, ele que fosse coletar 9 milhões de assinaturas e o povo fosse decidir se o mandato continua ou não. Eu falo disso que são essas reformas pontuais, eu gosto de defendê-las, para nós não cairmos no caminho aí da defesa de uma nova Constituinte. A nossa Constituição é boa. O problema dela é a falta de cultura jurídica no Brasil. A crise não é do direito, a crise é do intérprete do direito. E esse judiciário que, notadamente, atua como um partido político. E o episódio do habeas corpus do Lula aqui no TRF revelou isso. Houve uma combinação, porque o único que era juiz ali era o Favreto. Os outros todos eram pessoas que estavam fora do campo, como tu disseste, Mário, e que tentaram invadir o campo porque, na realidade, queriam evitar um mal maior. O mal maior é um governo popular, um governo democrático. E, portanto, sim, esse debate transcende o momento atual, mas esta eleição, com certeza, ela vai definir
e sim, durante muitos anos, o futuro do Brasil. O que acontecer esse ano, seja o que de pior pode acontecer, que é uma vitória de um candidato racista, homofóbico, que eu acho que é bem possível no segundo turno. Agora, seja a vitória de um candidato do campo popular. Eu sei que definitivamente, como tem razão, transcende o momento que nós estamos vivendo. Agora, espaços como esse, Niobe, são muito importantes justamente para a nossa contribuição no formar consciência, para que as pessoas se despertem para a importância do momento que nós estamos vivendo. E está aí, a ONU deu uma chamada que é um despertar para nós nos mobilizarmos, porque, na verdade, não vai valer uma eleição em que o judiciário, que atua como um partido, escolhe quem pode ser candidato. É o que eu falei, é um time querer escalar o time adversário, que é o que nós estamos vivenciando. Gente, esse é o jogo de damas. A gente está aqui discutindo a questão de cidadania, direitos, enfim, com 3 grandes advogados, né? A gente está aqui com o Paulo Torelli, com o Rubens Rodrigues Francisco e o Mário Miranda, cada um num lugar, né? O Paulo está no Sul, Rubens está em São Paulo, Rubens? Rubens em São Paulo e o Mário está lá no Rio. Eu queria agora pegar esse gancho que o Paulo deu sobre essa decisão da ONU e um exemplo que o Rubens tinha dado sobre uma atividade policial, enfim, que hoje em dia é tão corriqueira, foi flagrada uma atividade policial que estava fora das regras, né? Enfim, policial em abuso de poder. Foi flagrada uma cena do policial em abuso de poder. E o Rubens questionou se ele, como advogado, levasse aquele caso para a ONU, se a ONU aceitaria. Que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui em relação ao Lula, né? Foi levado o caso do Lula para a ONU. A comissão da ONU pleiteou uma regra, digamos assim, que o Brasil foi signatário, né? Uma regra que foi acordada, e o Brasil foi signatário dessa regra, se submeteu a essa regra, tem lá a nossa assinatura de livre e espontânea vontade, não houve pressão nem nada. E agora, enfim, as pessoas até propõem não cumprir a regra. A gente está nessa discussão se cumpre ou não cumpre, quem é esse comitê, se esse comitê é deliberativo, se esse comitê tem poder ou não, enfim. E para ilustrar isso, o Rubens trouxe uma pulga aqui bem grande atrás da minha orelha, que foi mostrando esse policial, né, fugindo do seu extrapolando, né, Na a verdade, sua função. Diga, Rubens. Na verdade, Nilbe, é que assim, essa questão controvertida de como é que a polícia aborda um ou outro suspeito, como é que ela entra, como é que ela faz. Alô, Rubens? Tá ouvindo? Não tá ouvindo? Tá sem áudio? A gente está travando ou sou eu? Eu estou ouvindo bem aqui. Tá ouvindo bem? Então tá bom. Então, essa questão do tiro policial, como é que ele atua, abuso de poder da polícia, isso é uma matéria, né, que acho que todo mundo já conhece esse maior ou menor grau. Eu só havia inicialmente falado dessa questão justamente pela proposta do programa de fornecer ferramentas de linguagem para as pessoas, né, principalmente as companheiras que acompanham aí, para as brasileiras, né, que estão acompanhando o jogo de damas, com essa proposta de dar mais protagonismo aí para o público feminino, de fornecer ferramentas de linguagem o mais simples possível, né, de traduzir o juridiquês para o português mais acessível e captar votos, né, para a frente progressista. Por quê? Essa questão da eleição ela é transcendente à questão jurídica do momento. Por quê? Como bem disse o nosso colega, o doutor Paulo, o que for decidido nessas eleições vai repercutir talvez por 30 anos. Essa questão do pré-sal, por exemplo, é de suma importância. É muito importante o momento que nós estamos vivendo.
muito importante mesmo. Eu separei aqui vários vídeos, mas eu acho que o que está mais, em função do desenvolvimento do programa, excelentes ponderações aí do Mário, né, pelo aspecto aí pragmático do criminal, da realidade do Rio de Janeiro, né, como é que a coisa ela chegou ao ponto da magistratura se equiparar, né, a uma delegacia de polícia, né, enquadrando e prendendo, e como o Dr. Paulo também trazendo essa macrovisão da Constituição, que a nossa Constituição é excelente. Por isso que o 9 de julho foi criado para a defesa da nossa Constituição, porque queriam justamente, no meio dessa confusão toda, dizer que seria necessária uma nova Constituição, no momento que a população está muito desinformada, está muito confusa. Então, a tendência dessa reforma da Constituição seria para piorá-la e não para melhorá-la para a grande massa, porque essa Constituição nossa é cidadã, ela é quase utópica, tanto que em 30 anos ela não conseguiu entrar em vigor. O pessoal foi fazendo emendas e tal, e até o texto frio da Constituição não se segue. O Supremo simplesmente está ignorando a nossa Constituição Federal e fazendo o que quer e o que bem entende. Essa situação que nós enfrentamos hoje, que é o estado de exceção proveniente de um golpe de Estado, um golpe muito bem elaborado, não foi com canhão, foi com uma articulação jurídica, parlamentar e midiática, um teatro que a gente foi envolvendo, fazendo um paralelo aí com o futebol, que o Mário colocou muito bem, é como se nós fôssemos envolvidos na jogada e a gente perdesse de 7-1. Estão lembrados desse episódio? 7-1? Pois é, quando se envolve o adversário na jogada, o resultado é goleada. E é isso que o Brasil está sofrendo. Então, eu separei aqui dois trechinhos curtos aí de filme, só para refrescar a memória de vocês. Tá? Porque essa mentalidade machista retrógrada, ela foi utilizada, ela foi canalizada para obter esse resultado. Porque parte desse comportamento nosso social, essa aresta que nós temos aí de cultural, né? essa falta de cultura, ou essa cultura introjetada na gente, do machismo, da xenofobia, da agressividade, ela conseguiram canalizar isso, otimizar e canalizar isso para a derrubada da presidente eleita, justamente porque ela era mulher. Tá certo? E assim, é muito claro essa intenção, esse ensaio, nas palavras justamente do candidato de extrema-direita, que naquela noite, além de destruir a democracia, ajudar a destruir a nossa democracia, ainda tripudiou na pessoa da presidente da República, mulher, sofreu violência de tudo quanto foi tipo, enaltecendo um torturador condenado dentro e fora do Brasil. E a pessoa diz, não existiu isso, isso é invenção da esquerda, de PT, de não sei quem. E só frisando, eu nunca pertenci aos quadros do PT, nunca fui filiado. Eu estou falando isso aqui como advogado e vou trazer para vocês aqui, mostrar para vocês, pelo menos uma das sentenças condenatórias do Ustra, esse torturador que foi elogiado na noite de impeachment. Para vocês se situarem, gente, que essas coisas aconteceram e pode voltar a acontecer. Tá certo? Se vocês não prestarem atenção, nesse momento, faltam 30 dias, praticamente, para as eleições. O momento é muito importante. Tá? Então, o primeiro ponto, eu vou estar mostrando, vou estar compartilhando a tela aqui e vou estar mostrando para vocês primeiro aqui a condenação. Isso aqui eu quero mostrar o vídeo, mas eu vou mostrar uma coisa um pouco mais apropriada com a dinâmica que a gente já está adotando aqui. Essa daqui é a sentença condenatória contra Carlos Alberto Brilhante Ustra, tá? Que é aquele coronel louco lá que o Bolsonaro elogiou na noite do impeachment. Essa sentença aqui é uma das poucas que não está sob segredo de justiça, porque são situações muito traumáticas. São duas mulheres, né, que vão, depois que recobraram
recobramos a democracia em 88. Elas fizeram essa reparação, né? Levar adiante essa injustiça, levar ao mundo o que tinha acontecido. Eu tentei achar aqui rapidamente a condenação no Tribunal de Roma, mas depois eu junto para vocês. Tudo isso aqui está na página do Facebook, eu vou colocar na página do 9 de julho também. Está lá. Isso é documento oficial, é uma sentença transitada em julgado, e descrevendo com detalhes a sordidez, a crueldade em que mulheres e crianças eram torturadas e estupradas durante o regime militar. Tá? Tem aqui o número do processo, não precisa acreditar no Dr. Rubens, vai lá no tribunal, está lá. Você pede, eu queria ver esse processo aqui, você vai ver. Ah, eu queria tirar cópia, eu te dou cópia. Então, a verdade está aí para todo mundo ver, só não vê quem não quer. Tá? Esse aqui é um ponto. Aqui foi o momento que eu estou me referindo. É a noite de impeachment. Nesse momento, essas pessoas estão se reunindo lá, esses parlamentares, e estão dando sequência ao golpe de 2016, que foi um golpe isso. Tá? A Dilma não cometeu crime, não haveria respaldo jurídico para acontecer o impeachment, mas, a exemplo da prisão do Lula, que está dentro da sequência do golpe, do estado de exceção, eles conseguiram fazer isso, e além disso, o requinte de crueldade de tripudiar não só na figura pública da presidente da República, mas a figura mulher, torturada e sofrendo violência. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o povo de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por favor, de Dilma Rousseff. Então, pessoal, aqui, o que precede, que levou a essa situação? Pouca gente lembra disso. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Parou o compartilhamento de tela, que eu não estou muito acostumado com isso aqui. Voltaram a ouvir o meu áudio ou não? Estou ouvindo. Então, deu para ouvir bem os trechos? Sim, perfeito. Perfeito, então. Eu só não acho que seria adequado, neste momento, mostrar a imagem do cidadão, mas está bem. Não, bom, mas veja bem. É ilustrativo, é só ilustrativo. Não, mas é ilustrativo no seguinte sentido. Ele está falando do Ustra. Tá certo? Então, o Ustra, que ele está elogiando, que era o terror de Dilma Rousseff, não era só o terror de Dilma Rousseff. Né? Como eu posso mostrar aqui novamente, compartilhar aqui a tela, esse cidadão aqui é que está sendo elogiado pelo outro cidadão lá, Carlos Alberto Ustra, sentença condenatória. Por quê? Por tortura, crime de violência. Tá? Então, quando uma pessoa fica naquela posição lá, sobe ao púlpito do Congresso Nacional, para tirar uma presidente eleita legitimamente, e, ato contínuo, elogia, enaltece um estuprador e torturador, condenado, você vê bem a nossa situação, o perigo que a gente está passando, o risco que estamos correndo. Então, é nesse sentido. Botei na sequência o Cunha, né, que acho que pouca gente lembra dessa frase também, né, quando ele deu o segmento ao impeachment, o que ele fala? Que Deus tem misericórdia dessa nação. Rindo, porque já sabia que estava por vir. E daí, de lá para cá, né, aumento da gasolina, desemprego, a derrocada das nossas empresas, a destruição do país. E eu lembro uma frase de um sábio chinês, um filósofo, né, Lao Tse, filósofo chinês. Ele dizia que nada é tão ruim que não possa piorar. E o Brasil pode piorar muito em outubro. Então, vocês peguem esses vídeos, as palavras maravilhosas de todos os colegas que estão aqui contribuindo,
a condução da nossa âncora Niobe. Sirvam-se disso, procurem aprimorar o conhecimento, os argumentos, ampliem seus votos progressistas. Não se recolham, não tenham vergonha. O meu candidato é um presidiário, foi condenado 2 vezes, está lá. Olha, não é mais aqui aquela fala solitária do Dr. Rubens aqui com a Niobe. Trouxemos aqui um reforço de peso, um grande criminalista carioca e um excelente constitucionalista gaúcho. Então, aqui, nós 3 estamos falando para vocês aí de casa, para vocês que estão assistindo no trabalho, para as arquitetas, para a dona de casa, para a doméstica, para as costureiras, o pessoal que está acompanhando aí o jogo de damas, tá certo? 3 advogados, cada um de um lugar do Brasil, aqui falando: o processo do Lula é uma fraude. O único objetivo desse processo é consumar o golpe de Estado de 2016, que tirou a Dilma da presidência, a primeira mulher presidente do Brasil. Então, isso é muito emblemático. E se vocês lembrarem aí do que eu estou colocando, ele não só tira a presidente eleita, a primeira mulher presidente eleita do Brasil, como elogia um assassino, torturador e estuprador. E esse é o futuro que eles querem para o país. Então, pensem bem. Multipliquem seus votos. Saia de casa, vamos à luta. Eu tinha uma pergunta para o Paulo, já que ele é um advogado constitucionalista, eu queria que ele me explicasse um pouquinho o que significa o Brasil não seguir essa orientação da ONU, né? O que isso implica? Bem, Niobe, na realidade, falando até, vou ter que falar um pouco técnico, mas vou ser bem sucinto. No direito, os colegas que são advogados têm bem presente isso, é muito forte a divisão entre direito público e direito privado. Ou seja, todas aquelas disciplinas, as áreas do direito que trabalham as relações do Estado são chamadas de direito público. Então, é o direito tributário, o próprio constitucional, o direito administrativo, o processo civil e penal, tudo é considerado direito público, que é a presença do Estado. E o direito privado são as relações privadas, o direito civil, o direito comercial. Só que essa divisão, em primeiro lugar, ela é mais decorrente justamente de uma visão liberal, de uma visão clássica, por um lado a sociedade civil, por outro lado o Estado. Eu digo isso porque o que é mais importante, e é pouco esquecido, é um conceito, que é um conceito indeterminado da teoria geral do direito, que é a ideia das normas de ordem pública. As normas de ordem pública são aquelas normas que expressam um mínimo imprescindível para a convivência social. No Brasil, por exemplo, a legislação trabalhista é uma norma de ordem pública. Ninguém pode fazer um contrato, por enquanto, de trabalho de 80 horas semanais. E aí vai dizer, não, mas é uma relação para-privada, é o empregado e o empregador, são 2 particulares, mas é uma norma de ordem pública. Ela não pode ser desrespeitada. Por quê? Porque é uma regra mínima para a convivência. Os direitos humanos expressam normas de ordem pública internacional. O caso do Lula, ele é polêmico porque envolve um político, mas um político muito carismático, reconhecido no mundo inteiro, e o mundo olhava, afinal, cometeu crimes com tantas mazelas e tantos políticos malfeitores, o mundo olhava desconfiado. E a violação do direito humano, no caso ali, é do devido processo. Ou seja, não se respeitou as regras do processo, que são normas de direito público. Não se respeitou uma regra elementar, que quem julga não pode ser apaixonado por um lado ou por outro, tem que ser imparcial. Mas eu posso dar um outro exemplo, Niobe, para responder a tua pergunta. O que é uma norma de ordem pública internacional inequívoca? Um país que resolva colocar na sua Constituição a tortura e a escravidão. Obviamente, a humanidade chegou num grau de desenvolvimento que esta regra não respeita o mínimo para a convivência internacional. No caso do Lula, não é tão notório porque se trata de uma violação, uma garantia fundamental, que é um juiz imparcial.
Aliás, foi uma conquista que durou séculos de lutas sociais. E quem julga, obviamente, não pode ter interesse no resultado. Sérgio Moro é um militante político partidário, pelas relações familiares, pessoais, e se não por outra coisa, na letra fria da legislação processual brasileira, todo aquele juiz que mostra paixão por um lado e as atitudes, os comportamentos processuais dele diversas vezes mostraram isso. Seja naquela midiática e desnecessária condução coercitiva, seja na conduta criminosa de divulgar uma gravação da presidência da República, que nem mesmo ele poderia ter escutado a conversa quando ele viu que aquela conversa era da presidência da República. Ele deveria ter encaminhado para o Supremo Tribunal Federal. Aqui nós estamos falando de uma norma de competência. Na época, até o falecido ministro Teori deu uma bronca e o Moro pediu desculpas. E aí todo mundo disse, então tá bem. Mas, no caso, ele cometeu um crime, que é um crime que está previsto no artigo 10 da lei que autoriza em caráter excepcional, baseado na Constituição, interceptação telefônica para fins criminais. Aquela conversa é uma conversa de ordem política. Ele divulgou aquilo. E o ato derradeiro, que aí sim foi o que convenceu a ONU, foi a decisão no habeas corpus. Simplesmente a decisão no habeas corpus foi tomada por um juiz de plantão, pode-se questionar o mérito dessa decisão ou não. Agora, era o único juiz que estava em campo, no paralelo aí que nós três estamos fazendo com o futebol. Como diz o Rubens, tem um juiz que apita e tem um outro que está fora do campo, não gosta, vai lá e arranca o apito da mão e diz que tu jogou errado. Foi isso que fez Sérgio Moro. E aí o próprio delegado da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, diante da ordem do desembargador plantonista mandando soltar Lula e do telefonema do juiz de férias, Sérgio Moro, que estava em Portugal, ele disse, doutor Moro, eu não tenho como descumprir, é uma ordem do tribunal, o senhor não é um juiz do tribunal. Aí ele disse, mas deixa que eu vou atrás. E aí, então, ele foi acionar o Gebran, que foi o relator aqui do julgamento no segundo grau. Só que o Gebran não era o juiz. Ele deveria aguardar a segunda-feira, que aí o processo seria distribuído para ele, e mesmo ele sozinho não poderia rever a decisão do plantonista. Ele teria que levar para a turma. Mas aí, então, ele deu um despacho também. Nenhum dos dois estava na condição de juiz. A decisão deles ali, a manifestação deles ali, valia tanto quanto a minha opinião ou a tua opinião, Leônio. Então, aquilo escancarou para o mundo que o judiciário brasileiro funciona articuladamente, combinando decisões. E pior, para completar o sistema, quando houve uma resistência do plantonista, dizendo, não, eu é que decido. Aí o presidente do tribunal entrou em questão e disse, não, eu vou decidir. Também não era juiz, não havia um conflito ali. Então, isso revelou para o mundo que o judiciário brasileiro funciona combinando decisões, e combinando ideologicamente, partidariamente. Portanto, a solução técnica, à luz do bom direito, é a anulação desse processo desde o início. E, obviamente, a ONU está preocupada com a legitimidade do processo eleitoral, porque a ONU faz um score, inclusive, para verificar que países respeitam eleições periódicas, em que há liberdade de voto, que as pessoas podem votar livremente, e que todo mundo que quer ser candidato pode ser candidato. Porque tu não pode escalar o time adversário, que é o que o judiciário está fazendo, está dizendo que Lula não pode ser candidato. Então, a decisão da ONU ela foi tomada no âmbito de um comitê, mas que o Brasil assinou o pacto facultativo dizendo que submetia isso. Algumas pessoas têm dito, mas não é um órgão jurisdicional internacional. Seria o mesmo que o Ministério Público, para compreender aqui no âmbito do Brasil, o Ministério Público aqui no Brasil tem competência para fiscalizar o cumprimento da lei e tomar providências. Imagine que o Ministério Público, diante de uma violação de uma norma de ordem de saúde pública, imaginemos um condomínio privado que está emitindo poluentes, que o esgoto está destruído e está contaminando o lençol freático, e o Ministério Público dá uma notificação dizendo, vocês têm que resolver isso porque isso é um crime. Aí o cidadão diz, mas o Ministério Público não é juiz, então eu não vou cumprir. E é isso que está acontecendo no Brasil. Obviamente que pode dizer que não vai cumprir, mas vai ter consequências. E a consequência é justamente o Brasil ser visto como um pária na ordem internacional. O Brasil não pode assinar um tratado e dizer que os outros têm que respeitar o devido processo, que os outros países não podem cometer prisões arbitrárias, que os outros países, enfim, têm que respeitar os direitos humanos, mas o Brasil se reserva o direito de não respeitar.
que o Comitê da ONU está fazendo é dar um alerta, que é a mesma natureza que o Ministério Público mandar um ofício para uma pessoa que está descumprindo a lei. Obviamente que tudo se pode fazer, só que não é o dever ser jurídico. As pessoas podem cometer atos ilícitos. E, no caso, a ONU está dizendo que a manutenção da prisão de Lula nos termos que está feito, o impedimento dele ser candidato, é uma decisão ilícita que viola um direito humano fundamental num país que se pretende uma democracia. Doutor, o senhor tocou num ponto aqui que eu achei assim, é uma coisa que me intriga. O senhor pode me ajudar? Só um minutinho, Rubens, só um minutinho. Tem algum grilinho aqui de som, não sei de quem que é. E depois eu queria que encaminhasse o Mário, que eu queria ouvir um pouquinho do Mário também. Beleza. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque ele falou uma coisa que eu achei muito importante quando ele narrou do Favreto. Isso o Mário também vai me ajudar. É o grande mistério. O Paulo falou muito bem que ainda que fosse para o Gebran, na segunda-feira, né, ele não poderia julgar sozinho. Teria que ser um julgamento colegiado. Mas aí eu pergunto, doutor, ele ia julgar o quê? Quem recorreu contra o HC do Lula para que fosse julgado? Me responde essa pergunta, doutor. Isso é uma coisa que está me intrigando. Não, mas a resposta é muito técnica. Até recentemente eu disse num programa de televisão aqui em Porto Alegre. É muito técnica. Eu disse isso cobrando, inclusive era um debate com um representante do Ministério Público. Tecnicamente, a forma de se cassar uma decisão liminar dada por um plantonista, neste caso concreto, era um mandado de segurança. Não, peraí, doutor, calma aí. Caçar liminar, tudo bem. Mas caçar habeas corpus? Não, perfeito, mas era possível. Decisão teratológica. Eu estou falando apenas tecnicamente. O que caberia ali, o caminho jurídico, jurisdicional, seria um mandado de segurança movido pelo o Dallagnol ou qualquer outro integrante do Ministério Público. Provavelmente o Dallagnol, naquele domingo, estava fazendo um PowerPoint e não se atinou que o caminho técnico era um mandado de segurança. O mandado de segurança seria distribuído por o próprio plantonista. Por óbvio, o plantonista não poderia julgar um ato dele mesmo, e ele teria que mandar redistribuir. Caberia, aí sim, ao presidente ou algum outro integrante do tribunal apreciar. Por quê? Porque a acusação é que a decisão do Favreto teria sido muito equivocada. Uma decisão teratológica, se usou muito. Bom, mas este seria o caminho técnico. Eles não adotaram, eles funcionaram como um partido político. Não, sim, mas... Telefonando um para o outro, tomando decisões premeditadas e articuladas e combinadas. Eu estou falando qual seria o caminho processual. Está me indagando sobre o mérito da decisão. Não. Veja bem, uma decisão de qual pedido? Quem que pediu? Quem que recorreu? Não, no caso concreto, não houve recurso nenhum. Eu estou falando que o Ministério Público é que deveria ter entrado com o mandato. Não, doutor, olha só, presta atenção. Olha só. Não, foi de ofício. O Moro atuou como se ele fosse o promotor, o acusador e o julgador. Evidentemente. Não, mas é que tá. Ele atuou como? Como que, assim, deu uma decisão. A Laurita deu uma decisão. Mas em cima de qual pedido? Não houve pedido. Ele atuou de ofício. Ele tomou a iniciativa de dizer não cumpra essa decisão do desembargador plantonista. E lembrando que ele não era nem juiz da execução, né? Exatamente. Ele não tinha jurisdição. Eu digo, a decisão dele, do Gebran, do Thompson Flores, tinha o mesmo valor que a nossa opinião, que uma decisão nossa. E nós ligáramos lá para a carceragem e dizendo qualquer coisa para o delegado. Ele não era o juiz. Aqui é o princípio do juiz natural, que vem lá da carta do rei João Centena, que é multicentenário, a ideia de que o juiz não pode ser escolhido conforme a cara do freguês. Eu vou imitar outra caricatura política. Nação brasileira, preste atenção. Contra a decisão do Favreto, houve um recurso auricular, um telefonema. Não cumpre não. É isso? Foi isso? Mas ele não precisa me dizer, o Brasil inteiro sabe disso. Mas, Rubem, deixa eu
umas coisas aqui que da tua fala e da fala do Paulo eu fiquei anotando aqui. Primeira coisa que eu queria te perguntar, é uma pergunta que talvez seja polêmica, mas eu acho que ela é importante para essa discussão. Que até o Ustra tem direito de defesa. E assim, essa sentença do Ustra aí transitou em julgado? Sim. Transitou em julgado. Ok. Que esse é o ponto. E se foi até as últimas instâncias. Porque é preciso lembrar que o próprio Bolsonaro, isso precisa ser explicado, que o Bolsonaro, por uma questão de coerência e racionalidade, ele deveria defender o Lula nessa situação, e que o Lula viesse para as eleições. Porque o Bolsonaro foi beneficiado por uma decisão do Superior Tribunal Militar quando ele, quando era capitão, achava que o soldo estava baixo e estava fazendo curso para ser oficial superior na URCA, e aí tem várias especulações, mas enfim, inclusive que queria explodir o gasômetro no Rio de Janeiro, enfim, N coisas, e ele acabou sendo absolvido no Superior Tribunal Militar. Mas digamos que esse episódio, e é isso que eu quero chamar a atenção, esse episódio judicial, ao mesmo tempo que o alçou, o tirou da sua carreira natural, que era a carreira militar. Assim como esse episódio judicial está tendo um prejuízo para o Lula, político, de tirá-lo do seu caminho natural. Assim como o André Esteves, nesse processo da Lava Jato, banqueiro, e note bem, o caso do André Esteves, acho que talvez seja mais fácil de explicar para o senso comum o nível e o contexto que a gente está. O que aconteceu com o André Esteves, não estou querendo dizer que ele fez o que ele não fez, não conheço o processo, mas ele acabou sendo absolvido. Inclusive com o Lula, no mesmo processo de Brasília. Ele foi acusado e saiu da presidência do banco, teve prejuízo financeiro enorme, que aí o banco teve prejuízo pelo seguinte, porque numa conversa onde ele não estava, duas pessoas que estavam conversando, foi gravado que ele cometeu um crime. Então é como se eu e você gravássemos uma conversa dizendo que o Paulo e a Niobe cometeram um crime e aí o Paulo e a Niobe vão ser presos, sabe? É uma loucura, porque aí qualquer conversa de duas pessoas falando de uma terceira e essa terceira pessoa é presa. Então o nível que a gente chegou é muito grave em termos de um autoritarismo e de um judiciário que sai prendendo as pessoas efetivamente na base da fofoca, ou seja, duas pessoas conversaram dizendo que uma terceira cometeu um crime, essa gravação foi levada, a terceira pessoa foi presa. Dane-se. Essa terceira pessoa foi presa. E acho que isso tem a ver com uma ideia que no Brasil tem essa história de que ser processado é um problema. Quando, na verdade, em toda a tradição iluminista, na tradição ocidental, o processo é uma defesa do cidadão contra o Estado. E o processo, inclusive, é das partes. Então, assim, você tem situações em outros países que as folhas do processo estão soltas e sequer são numeradas, porque é interesse da parte que o processo exista, porque o processo é instrumento de defesa dela. No Brasil, o processo é do juiz. O andamento que vai para a tela processual é a edição do juiz sobre o que está acontecendo no processo. Então, o processo não é um instrumento de defesa do cidadão, como a teoria ocidental pensou. A hierarquia no Brasil, a mentalidade escravocrata, o Estado colonial, somada à inquisitorialidade, a perspectivas religiosas, ao militarismo, ao coronelismo, enfim, a tudo isso. Ao militarismo, inclusive, até eu não quero ser injusto, porque essa é uma das outras esquizofrenias, né? O maior orgulho das Forças Armadas brasileiras é ter lutado contra o fascismo e contra o nazismo. De repente, isso apagou da história militar. Que venceu determinados irrazoáveis. É preciso dizer que existiram militares legalistas em 55, que evitaram o que aconteceu em 64, que era para ter acontecido em 55. Mas, enfim, essa é uma outra discussão. Eu só estou querendo chamar a atenção que esse caldo todo autoritário,
eu vou chamar de autoritário, mas com todas essas vertentes, faz uma situação, cria uma situação de que o processo judicial não é instrumento de defesa. E isso entra numa discussão que a Nióbio estava falando lá atrás do julgamento moral e político e do julgamento jurídico, digamos assim. É compreensível que o julgamento moral e o julgamento político ele seja mais raso, mas a disputa que se tinha era em termos de civilidade, que os aspectos do contraditório, do direito de defesa, de ninguém ser condenado tendo uma outra oportunidade, juiz, que a visão para decidir aquilo fosse imparcial. Na verdade, tem uma gíria, inclusive, que tem a ver com prisões. Vocês sabem qual é a gíria no Rio de conflitos? Chama-se desenrolo. Sabe por que se chama? Vamos desenrolar isso aí. Sabe por que se chama-se desenrolo? Porque na ideia do preso, é preciso desenrolar todo o fio do novelo até tomar uma decisão sobre o que fazer. E aí é louco isso, né? Porque é um instrumento o preso fazendo diferente, não querendo se igualar ao Estado. Porque o que a gente está vendo é que chegou nessa elite jurídica, ou nessa elite francesa que eu estava dizendo lá atrás, raso, no julgamento das redes sociais. E essas ideias que eu acho que o Paulo aí fala de cultura jurídica, eu acho que a ideia de cultura jurídica lato sensu era isso, chegar mais perto do senso comum, de que todo mundo tem que ter direito de fala, todo mundo tem que ter um mínimo de civilidade que a gente não está tendo, entendeu? E é claro que o episódio do Lula faz isso aparecer. Mas eu vou insistir inclusive lendo a tal súmula 70 que eu estava falando, que o Paulo estava surpreso. Deixa eu só... Tá aqui, ó. Súmula 70. Testemunha exclusivamente policial. O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. É isso. Basta um depoimento de um policial, súmula 70, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só jogar na internet. E isso explica boa parte da violência no Rio de Janeiro. É impressionante, né? Isso explica boa parte da violência do Rio de Janeiro, explica o vídeo, é um elemento para explicar o vídeo que o Rubem colocou, porque o policial perante o juiz pode dizer outra coisa. E ali ele foi filmado, mas ele pode inclusive dizer, não, é porque não pegou bem na imagem, esse senhor de bicicleta fez algo antes. Enfim, o que eu estou só dizendo assim, é que a palavra da autoridade estatal ela tem um peso desproporcional, por isso que a gente não tem igualdade, né? A gente não tem igualdade mesmo. E por isso que o Estado brasileiro é assustado, por isso que as pessoas também estão tão afastadas da política, porque, na verdade, a ideia de política é como, é mais um que vai lá dar cacetada na gente, porque o Estado, e todas as vezes que o Estado começa a fazer algo que a população entende que ele não pega tão pesado, vem um contravapor para ele. Não, o Estado não é para isso, o Estado é para dar pancada nas pessoas. E é preciso dizer que essa tradição autoritária também pegou algumas pessoas do campo progressista. Esse é um debate que tem que ser feito de fundo, entendeu? E acho que a discussão de direitos humanos ela precisa ser recolocada e chamada à responsabilidade até uma direita liberal, uma direita iluminista, que é surpreendente, já que a gente está falando de eleições, falando do Lula, que um candidato que se diz banqueiro e liberal e o escambau diz que não, eu sou liberal economicamente, mas sou conservador com relação quanto aos costumes. Então, com relação à ideia de família nuclear, com relação... Ora, as pessoas não podem esquecer que direitos humanos é um tema burguês, né? Um tema da Revolução Francesa, né? Não é da... Ele ganha força na sociedade ocidental, existe uma carta também do regime soviético com relação a direitos humanos, pouco conhecida, mas existe. Mas ele ganha notoriedade na Revolução Burguesa, na Revolução Francesa.
E isso de uma hora para outra virou o tema do... Isso eu acho assim, isso eu acho realmente... Como é que os direitos humanos virou um tema do que é dito como esquerda radical? Isso realmente é uma coisa que é difícil para mim entender. E aí as pessoas estão tão obcecadas no contra Lula ou no a favor Lula, que as pessoas não conseguem entender que essa temática é crucial para a vida delas. E isso é lamentável, entendeu? Isso é lamentável. Por que é lamentável? Porque se adota a prática de manietar procedimentos ou de torcer procedimentos porque se quer prever o resultado. E esse caminho de torcer procedimentos, porque o jogo democrático, o jogo de mínima igualdade, é da gente não... A gente ter... a gente tem que ter atenção para os procedimentos, independente do resultado que isso vai gerar. Essa é a regra do jogo. As pessoas começaram a querer todos os episódios aí que o Paulo e o Rubem estão falando, é porque as pessoas estão mexendo com procedimentos para elas poderem controlar o resultado. E é isso que é pavoroso. É isso que pode gerar uma consequência muito ruim. Seja quem for que foi eleito, inclusive. O que foi feito no caso da Dilma, onde agora não teve pedalada e tal, e tudo bem, as pessoas vão dizer, não era tão boa governante, então, mas não tinha que ser recall, não tinha recall, fizemos isso. Esse limite aí de que os fins se justificam pelos meios, as pessoas manietando os meios, é que pode gerar um problema para o próximo presidente. O precedente da Dilma ter saído da forma como saiu é um precedente dizendo assim, para qualquer presidente, do tipo, estou de joelhos para o Congresso, não é meramente uma negociação do presidencialismo de coalizão, é de joelhos para o Congresso, de fato, numa Constituição que tem problemas, porque foi com relação a isso, ela é muito boa, mas ela tem problemas porque ela foi pensada por um regime parlamentarista e acabou vencendo no plebiscito o presidencialismo, e isso gerou o presidencialismo de coalizão, mas o fato é que ficou muito ruim para qualquer presidente da República, né? Assim como está muito ruim nesse discurso todo de corrupção para qualquer ordenador de despesa. Eu tenho casos no escritório onde pessoas estão sendo desmoralizadas porque o diretor financeiro de uma autarquia não mandou a prestação de contas para o Tribunal de Contas, entendeu? Mas não é que roubou o dinheiro, não, ou pegou, não é nada, falando no popular, é porque uma prestação de contas não foi enviada pelo diretor financeiro. Então, aí cria uma desmoralização e impasse para a carreira pública daquela pessoa. Então, ninguém mais quer... Pessoas sérias não querem ser ordenadores de despesa no serviço público brasileiro. Então, quem vão ser os ordenadores de despesa? E aí isso gera uma lógica do medo, que é aquela lógica que gera a burocracia brasileira. Ninguém assina porcaria nenhuma. Ninguém bota o chamegão e carimba. E aí nada anda, e está tudo travado, porque está todo mundo com medo. Criou-se esse estado de terror que para o país. Então não é meramente o caso do Lula, é o caso do Lula e que bom que ganha relevo. Mas a gente não está conseguindo dizer que esse Estado autoritário e esse judiciário, essa hipérbole do judiciário autoritário, trava o país em todos os aspectos. E o que é surpreendente é que os liberais... Como é que alguém pode dizer que é liberal na economia e conservador no comportamento? Isso não entra na minha cabeça. Porque o liberal quer que as coisas fluam, né? A ideia do liberal é que flua. E está tudo travado. Então, é preciso que os socialistas democráticos, os liberais, os anarquistas começam a conversar para eliminar esses autocratas em excesso à esquerda ou à direita, entendeu? E principalmente no jogo que está hoje, principalmente à direita, porque numa ideia de contravapor, imagina que o Lula virou extrema esquerda, né? Isso também chega a ser uma coisa engraçadíssima, né? Porque eu vejo o PT falando discurso de não, porque inclusive os banqueiros tiveram lucro, não sei o quê. Aí eu falo assim, mas que extrema esquerda é essa, né? Criou-se um fantasma
que é surreal para mí. Para mim, isso tudo é... Eu estou num filme surrealista. Não é possível isso. Como é que um candidato a um partido que diz que dá lucro a banco vira extrema esquerda? Eu não sei como é que pode isso. Juro por Deus. Então, Ou por Deus ou porque vocês considerarem sagrado. Entendeu? Mário, na verdade, a última pergunta para a gente se encaminhar para o fim era essa, dessa afirmação que você fez, né? A questão dos direitos virou uma pauta de esquerda, né? Você reivindicar direitos humanos. Quando se fala em direito, o senso comum criado, né? Eu acho que propositalmente por uma mídia, por um movimento conservador, diz que você reivindicar direito é uma pauta de esquerda. E, por algum motivo, identifica-se também que esquerda é uma coisa muito ruim, que vai tomar sua casa, seu carro. Ou seja, usa-se do desconhecimento, da falha do sistema educacional tal, para impor uma cultura de medo, né? As pessoas têm medo do comunista que come criancinha, blá, blá, blá. Eu queria que, assim, a palavra de vocês final sobre o perigo de se abrir mão dos direitos, de não se entender que o direito do Lula é o mesmo que o meu, e é o mesmo que o do Bolsonaro, e é o mesmo que do Pinochet, assim, enfim, o que é essa luta pelos direitos, qual a relevância dessa luta e por que a gente tem que bater em cima dela. Vocês aí, tirem no palitinho, quem vai responder primeiro? Ok. Paulo, posso lá, estar na frente? Pode. Bom, Nil, em primeiro lugar, uma alegria mesmo estar participando aí, estar conhecendo aí, trocando ideias, tanto com o Mário quanto com o Rubens e contigo. Mas eu vou começar justamente falando da ideia do Estado social. Tá? E eu saí aqui do vídeo rapidinho, que vocês podem me acompanhar, e eu fui pegar ele na prateleira, a Constituição da Alemanha, que está em vigor hoje. Até a Eliane, que está lá, vai poder acompanhar isso. O artigo 20 da Constituição da Alemanha diz, é bem curtinho, o caput dele, a República Federal da Alemanha é um Estado federal democrático e social. Ou seja, a ideia da concertação para se garantir o mínimo existencial para toda a sociedade. No Brasil, vários pensadores humanistas dizem que só começou em 1930, porque até 1930 o Brasil era um empreendimento que foi justamente a conquista, não foi a descoberta por Pedro Álvares Cabral, mas a conquista e a colonização. O Brasil sempre foi um empreendimento mercantil para atender os interesses de uma elite. A partir de 1930 é que começa a se pensar o Brasil como uma nação, ou seja, um projeto comum de um povo todo. E aí todo mundo conhece justamente os desdobramentos do movimento de 30, do getulismo, e, enfim, a pretensão do Fernando Henrique Cardoso de ser o novo Getúlio que ia construir uma nova era. Na realidade, tanto Lula quanto Fernando Henrique Cardoso são filhos do Estado social getulista. E um pródigo, outro nem tanto, mas o debate é esse. O mundo, após a Segunda Guerra Mundial, ele é conformado por estados que necessariamente são estados sociais. Ou seja, a razão de ser do Estado no pós-guerra, quem digo não sou eu, pensadores de todo mundo, de todos os matizes, a razão de ser do Estado é a coesão social, justamente a garantia de oportunidade para todos. É claro que existe o discurso neoliberal, com uma ênfase justamente na cultura anglo-saxônica, uma experiência única. E o John Gray diz isso na própria Inglaterra, que foi assessor da Margaret Thatcher. Foi um episódio único onde, através de uma economia de livre mercado, houve uma expansão econômica permanente, mas para isso teve uma guerra contra o México. Os Estados Unidos tomou 2/3 do território do México, enfim, depois da doutrina Monroe. Agora, tirando esse fenômeno do mundo anglo-saxão, o Estado todo é um Estado social. A razão de ser do Estado é justamente a coesão social. Isso em toda a Europa funciona assim. Agora, no Brasil, por que eu inicio por aqui, e vou ser bem breve?
No Brasil, quando se fala em direito social, na hora diz é coisa de comunista. Na hora. E aí é um debate enviesado, atravessado, onde, na realidade, como eu falei, a ONU, na década de 60, ela, por conta da Guerra Fria, fez um Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é esse em que o Lula está se apegando. E é um debate iluminista. Justamente a ideia dos direitos fundamentais de primeira geração, a liberdade de expressão, de opinião, a liberdade de ir e vir, a garantia de um devido processo. Agora, o outro pacto, justamente porque se olhar a Declaração de Direitos Humanos, que é uma declaração, não era um tratado, lá de 48, ela tinha, ao mesmo tempo, ali direitos de natureza social, que é a ideia do mínimo existencial, é o mínimo imprescindível, mas a ONU fez um outro pacto, que é o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ou tudo isso está na nossa Constituição. Eu quero avançar um pouco mais, justamente na linha do que o Mário falava, dizendo que o que ficou pendente na Constituinte de 88 foi justamente o tema da legitimidade do poder, porque não foi uma Constituinte exclusiva e os congressistas tiveram uma Constituição. Não é o problema da medida provisória ou da tendência parlamentarista, não. Ela foi uma Constituinte feita por parlamentares, não foi exclusiva, e eles fizeram questão de blindar-se. Tanto é que, para fazer um plebiscito, um referendo, é o Congresso que tem que autorizar. Quando isso devia estar previsto na Constituição, determinado número de assinaturas, eu quero hoje fazer um plebiscito para que o povo brasileiro decida o que fazer com o pré-sal. Não é o Congresso Nacional que tem que decidir. Então, eu digo isso para dizer o seguinte: nós temos que pontualmente legitimar o poder. E eu acho que, então, o Conselho Nacional de Justiça não pode ter maioria de juízes. Acho que o plebiscito referendo não pode depender de decisão do Congresso Nacional. E nós temos que introduzir o recall. Porque eu queria votar para preservar ou não preservar o mandato da Dilma. Não é o Congresso Nacional que tinha que corromper a Constituição e dizer que houve um crime de responsabilidade onde não houve. E o Mário colocou com muita propriedade. E acho que na América Latina o sistema presidencialista é muito mais adequado. Mas eu queria referir tudo isso. Na fala do Mário, eu me lembrei de uma frase famosa do Rui Barbosa, em 1897, ainda no final do século XIX. Ele dizia o seguinte, que a lei que não protege os nossos adversários não nos protege. Essa é a ideia. Olha, o Rui Barbosa falou do século XIX. Essa é a ideia iluminista essencial, que não está sendo respeitada quando são instrumentalizadas as instituições democráticas, as instituições de garantia, como diria o Ferraioli. O papel do judiciário, com certeza, é inovar e aperfeiçoar o direito. Mas existe uma diferença. O político, o parlamentar, ele diz, eu quero que seja assim, ele pratica um ato de vontade. O juiz ele não deixa de criar direito. É uma ficção dizer que o juiz não cria direito. Mas o direito que o juiz cria é ao concretizar as leis, ao complementar as lacunas das leis e ao corrigir eventuais distorções. Hoje, desbragadamente, conforme o nome que está na cara do processo, é criado um direito novo. E o Supremo tem feito isso no dia a dia. Imunidade parlamentar já não existe mais no Brasil por conta disso, por conta da atuação do Supremo. Preocupado muito com aquilo que era próprio do regime nazista, ou seja, com a opinião pública, com a legitimidade social. O juiz não tem que se preocupar com a legitimidade social. A legitimidade do juiz está em aplicar uniformemente, coerentemente, a mesma lei para todas as situações que são iguais ou semelhantes. Então, eu digo isso pedindo, por último, licença, sim, nesse contexto em que a legalidade é revolucionária. Eu estou pedindo licença para fazer uma propaganda para a nossa campanha pela democratização da OAB. Nós estamos lançando uma campanha nacional para coletar 1,5 milhão de assinaturas, que é a iniciativa popular. No Brasil, impressionantemente, botaram os parlamentares isso, que precisa de 1% do eleitorado para protocolar um projeto de lei de iniciativa popular. Claro, o Ministério Público usou a sua estrutura e conseguiu protocolar as 10 medidas. O moralismo permitiu fazer a lei da ficha limpa, 1,5 milhão de assinaturas. Mas nós queremos formar consciência. Hoje existe no Brasil quase 1.200.000 advogados, mas os cidadãos em geral podem assinar. Nós estamos querendo apresentar uma proposta de projeto de lei de iniciativa popular para que tenha eleição direta para a direção nacional, para a presidência da OAB e proporcionalidade nos conselhos seccionais. Como é que funciona hoje? Hoje é uma república velha a OAB.
No Conselho Seccional aqui do Rio Grande do Sul votam quase 50 mil advogados. A chapa que, tendo várias chapas, faz uma minoria relativa. Imaginando que há 4 chapas, uma chapa que faz 26% ganha todo o Conselho Seccional, inclusive com a prerrogativa constitucional de indicar representantes de 1/5 dos tribunais. Bom, nós queremos, então, propor a democratização, e aí eu vou colocar aqui justamente a nossa imagem, a primeira frase que diz: o Brasil precisa da OAB e a advocacia precisa de uma entidade democrática para bem servir ao país. Estamos lançando essa campanha, o material, que é o abaixo-assinado, que é o formulário, ele está lá no www.mudaoabrs.com.br. Só clicar lá e vai aparecer o formulário. Basta pegar as assinaturas e botar na caixa postal, que nós temos uma caixa postal para receber as assinaturas. Nosso material que tem aqui uma imagem do Abaporuda, da Tarsila do Amaral, e no verso a gente coloca as 5 grandes propostas que nós queremos direto. O voto direto para presidente, proporcionalidade, paridade de gênero, ou seja, as chapas da OAB vão ter que respeitar a igualdade de gêneros, ou seja, mesmo número de homens e mulheres. A estrutura federativa, obviamente, tem que se manter, que é o mesmo número de representantes por estados. E, enfim, a igualdade de meios nas disputas. Por quê? Porque a grande omissa em todo esse debate, em Mário Rubens, tem sido a OAB. A OAB que, enfim, já foi presidida por Raimundo Faoro, que foi aquele que, lá em 1977, quando foi presidente da OAB, ele defendeu a reconstitucionalização do país e foi no mandato dele que foi revogado, no final do mandato dele, o AI-5. Então, esse gaúcho que nos orgulha por ter sido um dos maiores presidentes, talvez o maior icônico presidente que a OAB já teve, ele, hoje, infelizmente, está muito mal sucedido, porque a OAB é uma grande omissa em todo esse debate. O país está derretendo e nós não temos uma instituição que represente a advocacia na defesa da cidadania e da sociedade. Então, muito obrigado e meus cumprimentos, Niobe, aí pelo teu programa, aí, pelo debate. E Mário e Rubens, é uma alegria participar com vocês aí dessa charla, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Vai você, Mário. Pode ser. Não, então, eu acho mesmo que o tema dos direitos humanos está mal colocado, está enviesado como se ele fosse de uma facção política. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Freixo, que foi um professor em presídio, e acho que isso ficou muito marcado. Para mim, isso até, eu fui professor, eu cheguei a dar aula para a Marielle, né, lá atrás, Espaço de Favela aqui no Rio de Janeiro. Então, para mim, eu entendo o quanto essa situação do Rio de Janeiro vai fazer com que os direitos humanos aqui, e aí a partir do Rio de Janeiro, pela própria mídia carioca, que tem uma influência nacional, esse tema é um dos fatores que faz com que esse tema fique marcado, ideologizado, mas a gente precisa ser capaz de ampliar e dizer que essa questão não atinge somente a um segmento da sociedade, ou a uma cor partidária, ou a um candidato. Eu estou vendo o Paulo falar sobre a OAB, o Bolsonaro ser a favor da antecipação da execução da pena do Lula, porque o Lula poderia ser um oponente forte contra ele, é a mesma coisa que a OAB pontificando na sociedade não ter com relação à democracia e não ter democracia interna, assim, para falar de uma forma mais tranquila com relação a isso. Então, eu acho que a gente precisa ser capaz, claro que o potencial do presidente Lula e do caso Lula dá um espaço para a gente explicar coisas,
mas também a gente precisa conseguir explicar de uma forma que também a força do nome Lula faz com que as pessoas já entrem num fla-flu e não entendam também o que está acontecendo. A tarefa não é uma tarefa simples, porque ao mesmo tempo que o nome Lula ajuda a clarificar o que está acontecendo, ele faz com que algumas pessoas tampem os ouvidos e achem que o assunto seja só a questão do Lula, e não é. Por isso até que eu fiz questão de lembrar a situação de outras pessoas que tiveram prejuízo. Por exemplo, vou retomar a situação do banqueiro. Para o banqueiro, ele saiu da presidência do banco, teve um prejuízo financeiro enorme. Não estou querendo dizer que é uma profissão boa ou ruim, mas para quem se propôs a ser banqueiro, o judiciário criou uma situação que prejudicou a carreira dele. Isso é inegável. Assim como está fazendo com o Lula agora, entendeu? E o judiciário não deveria se prestar a isso. O judiciário não deveria se prestar a isso, assim como não deveria se prestar a proteger os policiais em detrimento da população favelada no Rio de Janeiro, porque no que o judiciário faz isso e deixa de ser salvaguarda de direitos, ele está aumentando a violência. O que a gente está vendo de violência política, de agressões de físicas ou verbais, de comentários nas redes sociais, é preciso dizer que isso é responsabilidade também do judiciário, se não é a primeira responsabilidade do judiciário. O Tribunal Superior Eleitoral fala de uma série de coisas, mas não consegue fazer uma autocrítica de que o judiciário botou lenha na fogueira, ao invés de ser algo que pudesse ser capaz de dirimir conflitos. E isso afasta o judiciário do que seria seu papel. Mas dizer que é uma alegria também grande, foi ótima a conversa, cheio de coisa para fazer, mas assim, valeu muito a pena, fiquei estimulado aqui com o debate e com as reflexões que a conversa me proporcionou. Rubens? Rubens está aí? Estou sim, lógico. Essa fala do Mário, fechando aí a excelente explanação, excelente e inquietante explanação do Paulo, né? Porque a gente já está arrumando confusão aqui com o judiciário, arrumando confusão com o Ministério Público. Agora vamos puxar briga com a AB. Eu acho que a gente vai ter que ver lá uma vaguinha no bangalô do Snowden, lá na Sibéria, pedindo asilo para o Putin. Pessoal, olha, o que foi dito aqui hoje por esses colegas aí maravilhosos, Paulo no Rio Grande do Sul e o Mário no Rio de Janeiro, só traz a certeza de que nós temos que nos comprometer com esse momento, tendo em mente que o que está em jogo não é o Lula, o PT, coisa partidária, agremiação, fulano Albi. O que está em jogo é o nosso futuro. Mas nós estamos falando de cada um de vocês que estão aí assistindo e das pessoas que ouvem vocês no dia a dia, no trabalho, no transporte coletivo, dentro do carro para quem está dando carona, no shopping quando está fazendo a unha. Essa é a hora, pessoal. Não tenham vergonha, não se acanhem. Política. O pessoal pergunta sobre o que é questão de política, né? Você tem o direito, que são as ciências jurídicas, né? A biologia, a ciência da vida. Política é a ciência do poder. Política tem que ser discutida, nesse momento principalmente, porque eles querem alienação, eles querem tomar, né? Começaram esse processo de tomada na mão grande em 2016, querem consumar isso aí em outubro para legitimar. Porque, por enquanto, né, o vampirão aí e tal, ele está naquela coisa, meio sambando, meio, né, foi golpe, não foi e tal. Agora, para quem esse que está lá passar a faixa em janeiro, a história vai ser outra. Vai estar revestido de legalidade. Olha a importância desse momento, pessoal. É muito importante. Né? E eu só tenho a agradecer a vocês que tiveram paciência de escutar a gente aqui. Eu já estou um pouquinho mais de tempo nessa situação de blog,
Então, estou tentando popularizar ao máximo o juridiquês. Os nossos colegas já estão interagindo aqui, estão simplificando bem a linguagem também, e estamos chegando lá. Porque o trabalho é ingrato, pessoal. Não é que o advogado gosta de gastar português, não. Porque realmente essa ciência do direito é difícil. Se a gente tenta simplificar muito, pode cair para interpretações que não atingem o objetivo. Então, a gente tenta simplificar até onde dá. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. Agradeço enormemente a Niobe, a Suzy, a Eliane, que está cedendo esse espaço para nós aqui, para estar ajudando aí as brasileiras, as nacionalistas, as progressistas, interessadas no futuro do país, independente de agremiação, independente de partido, de estar nesse momento criando essa consciência que o processo de Lula é uma fraude, é uma sequência do golpe de Estado de 2016, que tirou a Dilma de modo ilegítimo, quer colocar um candidato ilegítimo em outubro e legitimá-lo em janeiro, para daí 3 décadas, 4 décadas, sei lá quanto tempo, de terror e escuridão, né? Como aconteceu durante a ditadura militar, foram 2 décadas que aconteceram coisas horríveis. Essa sentença é uma delas, né? Tem várias, algumas são, a maioria é segredo de justiça, muito sofrimento, muita dor, então não posso veicular aqui, mas uma já exemplifica bem, poderia trazer uma outra aí de Roma. Estou trazendo, não é que eu estou com interesse assim, político na situação, até o que o Mário falou, todos têm direito à defesa, e se vocês forem na minha página do Facebook, vocês vão ver que eu fiz uma defesa para o Bolsonaro. Por quê? Ele não engana ninguém. Ele falou claramente para os eleitores dele esse tipo de coisa, de tortura e tal, de matar, carta branca para matar, para a polícia matar e tal. As pessoas que votam nessa proposta sabem exatamente o que está sendo proposto. Não está sendo enganado, não. As pessoas querem isso, até por uma questão de patogenia. Uma doença emocional, as pessoas estão com muita raiva, muita revolta e acham que, canalizando dessa forma, o Brasil vai chegar a algum lugar, um país de violência, de morte, de tortura. É um absurdo, mas tem gente que quer isso, tá? E as pessoas querem isso. Então, o que a gente tem que fazer? Essa é a proposta política? Está bem definido, pessoal. Está bem definido, tá? Inclusão social, Brasil um país para viver, ou uma casta, tá? Uma elite, para trazer para os recursos para si, proveito próprio, e voltar àquele Brasil de antes da proposta que foi introduzida em 2003, 2002, né? A partir de 2003, interrompida por uma fraude, por um golpe de Estado em 2016. Se houver alguma chance, a chance é agora, um mês, pessoal, para correr atrás do prejuízo. Um mês. Todo mundo aqui está contando com todo mundo, estamos contando com vocês. Um abraço. Gente, foi uma honra esse jogo de damas com esses 3 damos, né? O Paulo, o Mário e o Rubens. Foi, nossa, uma aula de cidadania, uma aula de debate, uma aula de reflexão muito importante para todo mundo. Foi assim, eu não tenho nem como agradecer vocês, o tempo de vocês, o conhecimento de vocês que vocês emprestam para a gente, e convidar vocês para voltar. Assim, esse foi a primeira vez, o primeiro modelo desse programa. Espero que você que está assistindo a gente, que você volte, que você curta, porque foi feito com muito carinho e a gente está saindo daqui muito satisfeita. Jogo de Damas, por favor, inscrevam-se na nossa página, Jogo de Damas JDD no YouTube, Jogo de Damas no Facebook, Jogo de Damas JDD no Facebook, por enquanto. Em breve a gente vai ter novidade com o site, a gente vai ter Twitter, a gente vai ter outros meios de comunicação, mas a gente queria muito que você viesse com a gente, ajudasse a gente a construir esse espaço de debate, de discussão, de conhecimento. Então, obrigada por tudo e saravá. Valeu.